E aí, pessoas? Bom dia, bom dia. Tudo bem por aí? Passaram bem a semana? Contem pra mim. Bom, pra quem ainda não me conhece, quem tá chegando agora, meu nome é Mayra Prieto. Sou designer de interiores e organizadora residencial. Trabalho com consultorias. E agora nós temos esse programa todas as segundas-feiras, o Clube da Casa, onde eu passo um pouquinho de informações para vocês, para que vocês tenham uma vida plena e organizada, claramente, né? Bom, o assunto hoje é um assunto que amedronta todo mundo, mas é um assunto bem bacana, onde vocês vão conseguir lidar melhor com a casa de vocês. E é um assunto mundialmente falado, né? Falamos sobre destralhamento ou o famoso desapego. Ele existe de várias formas, né? Tanto nas coisas físicas quanto nas emocionais. Mas hoje a gente vai falar somente das coisas físicas, ok? Quero deixar vocês cada vez mais conscientes de todo esse processo da casa, da importância que tem todos os assuntos, todos os papéis que a gente precisa resolver. E o destralhamento é um deles, tá? E aí, vamos deixar perguntas para mim hoje? Vamos bater papo? Trouxeram a xicrinha de café? Cafezinho é sempre bom, né, gente? Logo cedo, para poder dar aquela despertada, né? E a gente poder bater um papão aqui, porque o assunto é longo sempre, né? Bom, vamos lá? Bom, o que significa a palavra destralhar ou desapego? São termos que estão na moda e não é à toa. Parece que apenas o ato de se jogar as coisas fora, doar ou vender, mas não é isso. É um movimento intencional de escolher o que quer que você faça parte da sua vida, né? Então esse movimento ele dá-se o nome de destralhar ou desapegar das coisas. Acho exagero meu, né? Então, é algo que vai fazer vocês ficarem mais leves, tá? Pense num processo de desvencilhar um objeto. Para exemplificar, vamos pegar uma blusa. Tudo começa quando você avalia se você quer ou não essa blusa. Você vai julgar o estado dela, né? E muitas das vezes vocês vão olhar e vão falar: mas essa blusa ainda dá para usar mais um pouco. Um dia eu vou usar. Muitas das vezes você engordou. Quando eu emagrecer eu vou usar de novo. Acontece muito isso. É natural nosso do ser humano, né? Mas quando você for emagrecer, você vai querer colocar uma roupa nova, uma blusa nova, vai querer comprar algo diferente, né? Bom, o primeiro passo, tá, para a organização acontecer dentro das nossas casas, primeiro a gente não organiza tralha, a gente não organiza coisas que não usa. Fica muito mais complexo, né, o processo da organização. Então, é um processo que antecede a organização. Não adianta vocês quererem começar a se organizar sem que faça esse processo antes, tá? Mas Mayra, eu não tenho muita coisa, enfim. A gente sempre acumula alguma coisa assim, tá, gente? Desde papéis, enfim. Então, para que o processo aconteça de uma maneira leve, né, da organização, porque já não é um processo assim lá fácil, não é brincadeirinha, mas é um processo necessário, tanto um quanto o outro. Então, a etapa que antecede é o desapego, tá? E não significa que vocês vão descartar apenas o que não usam mais, o que não se ama, mas também manter somente aquilo que importa. Isso vale para casa, vale para a vida e para os seus projetos de trabalho, né? Como eu disse no início, a gente vai falar sobre a casa, que é o assunto que eu trago sempre nas minhas lives, mas isso não significa que você possa dar continuidade no processo de destralhar também pessoas, destralhar projetos, tá? E assim por diante. Acaba ficando automático e isso faz todo sentido para que vocês tenham uma vida mais plena. No entanto, após anos trabalhando com muitas pessoas, visitando casas de clientes
eu percebi que existe um tipo de tralha que costuma ser guardada, que é muito específica e que lida com questões maiores, tá? Que são tralhas que representam um passado e que lidam com questões emocionais, mas a pessoa não percebeu que é passado, tá? Então, muitas das vezes a gente chega em algum cliente e a maioria das coisas a serem organizadas são essas recordações, né? Dependendo da quantidade, fica complexo fazer uma organização disso, tá? Em primeiro lugar, veja como a organização física vai refletir vai refletir também na organização da mente e vice-versa. Existe uma relação inegável entre ambas. Então, se você não consegue organizar o físico, justamente porque a mente também não está organizada, tá? E vice-versa nos dois setores. Bom, hoje em dia, especialmente nas grandes cidades, todo mundo tem a tendência a viver na correria, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, trabalho a realizar, né? A nossa rotina. Mas tem muita coisa para ser feita além de só trabalhar. Então, fazer também essas pausas para ver o que realmente importa ter dentro de casa é um desafio danado. Gente, eu tô com um gato aqui, tá? Não sei se vocês perceberam, mas ele não me deixa. Eu já coloquei ele no chão 1000 vezes. Dá pra você descer, você não foi convidado a participar da live. Porém, eu noto que com algumas pessoas, esse tipo de tralha é a tralha do passado e é a mais comum, tá? Esses objetos são guardados porque eles representam mais do que um objeto sem uso. Eles representam uma vida que elas não queriam que tivesse acabado. Então, é muito além das coisas a tralha, né? Não me julguem pelo nomezinho, tá? Mas é muito além a parte de desapego, né? Então, as pessoas, elas colocam o apego sentimental no objeto. Parece que se o objeto for embora, a esperança de viver aquilo novamente irá embora para sempre também. Mas não é isso que ocorre. E essa expectativa pode gerar uma grande tristeza. Por isso que é muito comum a gente trabalhar no setor de organização e a gente não conseguir fazer com que as pessoas desapeguem de algumas coisas. Nós de fora temos a visão que aquilo não vai servir mais. Mas para ela tá tão entrelaçado a emoção daquele objeto que ela simplesmente não quer fazer e acaba bloqueando o processo, né? Então fica complexo, né? Tem muitos casos que precisa até de intervenção de outros setores, como a psicanálise, psiquiatria, porque são coisas que realmente a gente não consegue fazer um movimento, porque o cliente, né, ele se sente agredido na mente, no cérebro, porque tá mexendo em algo que não é para mexer, né? Mas vamos examinar a raiz da questão. Estou querendo dizer que tais objetos não devam ir embora. Não necessariamente. Estou sugerindo que você deva analisar de perto os sentimentos com relação a eles e que possa tirar aprendizados, né? Então, para que serve? Por que será que eu tenho que ter, né? Muitas das vezes eu aconselho as pessoas a tirarem fotos. Então, eu já tive um trabalho que foi exaustivo, eu não conseguia fazer com que a pessoa desapegasse. Eram coisas bem de parentes e tudo. Só que ela queria espaço, né? Então, eu aconselhei ela a tirar fotos desses objetos e fazer um catálogo, onde ela, todas as vezes que ela sentisse saudade ou quisesse ter o contato com isso, é só pegar, folhear e aquele sentimento volta de novo, porque você tá vendo o objeto de novo, né? Pois é, gente, é muito além, sabe? É uma situação bem delicada, por isso que a gente não pode ter julgamento, né? Por isso que eu vim com esse assunto tão delicado hoje para vocês e acredito muito que a gente precisa ter paciência e compaixão com quem a gente trabalha e com a gente mesmo, tá? Bom, destralhar por quê? Quando acumulamos muitas coisas, transformamos a nossa casa num verdadeiro caos. Um caos.
porque tem as coisas que a gente usa do dia a dia e tem essas coisas que elas não fazem sentido, só que a gente tem que ficar muito tempo para fazer a administração disso tudo, né? Então, quando você destralha, você abre um espaço para o novo e aí você acaba se sentindo mais leve, muito leve. Mas é uma chave que ela tem que ser virada com muita sabedoria, né? Você precisa entender bem o que você realmente quer ou não quer e o que faz sentido. Você acaba até despertando um carinho especial e cuidado pelas coisas que ficaram, né? Então, é mais fácil você observar o que faz sentido para ficar e deixar ir o que realmente não faz mais sentido, né? Às vezes a gente ocupa espaços enormes dentro de casa só com coisas que é só lembranças, tá? Instintivamente você passa a pensar muito mais antes de comprar novamente, né? Então tem os casos também de compras, né? Não é o apego somente de recordações, tá? A gente fala de apego também porque tem muitas pessoas que compram demais, né? Essas pessoas, por que elas compram demais? Porque o cérebro, ele ganha uma enxurrada de endorfina, dopamina e todas essas substâncias que satisfazem, né? E hoje com o marketing, com todo esse bombardeio da era industrial, a gente quer comprar cada vez mais e mais e mais. E aí o que acontece? Quando a gente vê, a gente tem um monte de roupa repetida, a gente tem um monte de objeto repetido. Vale a pena também incluir essas coisas no desapego, tá? Ah, mas tá nova, ah, mas isso, ah, mas aquilo. Já foi. Então, quando você começa a destralhar, você começa a perceber o quanto que você compra errado, o quanto que você compra por impulso, né? Aquelas lojas que vivem bombardeando a gente com promoções, 50%, 80%, eu vou comprar só mais uma, eu vou comprar só mais uma. Depois, no fim, acaba virando um entulho dentro de casa, você não tem espaço dentro do guarda-roupa ou dentro dos armários para poder guardar, né? Então, o destralha não é só as coisas que são de recordação, e sim as que estão por vir, né? Então, muitas das vezes eu sempre aconselho algumas pessoas a pararem e fazer a seguinte pergunta: você quer ou você precisa? Né? Porque quando a gente faz essa pergunta antes de fazer uma compra, antes de colocar dinheiro numa coisa que você já tem dentro de casa, é necessário você se fazer essa pergunta, né? Porque o que a gente quer muitas das vezes é o nosso ego gritando para que você compre, porque você vai ficar melhor, porque o marketing bombardeou e que aquilo vai representar você, né? E quando você precisa, é algo que você não pode ficar sem, né? Por exemplo, uma ferramenta de trabalho, uma roupa de trabalho que está surrada, então você precisa comprar. Então, quando você tem isso em mente, você já começa a ter compras mais assertivas e com mais qualidade, sem que você precise ficar acumulando e colocando dinheiro em lugar errado, né? Sábado mesmo eu tive fazendo uma pré-organização, onde a pessoa tinha 3 caixas de leite e tinham 10 litros de óleo. E ela, um momento antes, falou que não tinha dinheiro para viajar. Então, o que acontece? Às vezes a gente investe o dinheiro em local errado. Aí eu fiz a conta para ela de quanto tinha de leite e de óleo e ela ficou me olhando assim. Então, a gente também precisa saber administrar essa parte antes de ir colocando um monte de coisa dentro de casa, tá? Bom, e com menos coisas dentro de casa, você gasta até menos tempo com a limpeza e com a administração, né? Então, veja só. Primeiro que você vai economizar na parte de não comprar roupas repetidas, não comprar coisas repetidas para casa, né? Sabe aquela fita isolante que você vai procurar e não tem, não achou? Aí você vai e compra de novo, aí você vai e compra outra coisa de novo e assim por diante. Então, a gente vai adquirindo um monte de coisas sem ter necessidade. Então, é melhor sempre observar o que é preciso, o que você precisa e não o que você quer, tá? E aí, a limpeza acaba sendo mais eficaz, porque você tem poucas coisas, né? Eu não digo para viver num minimalismo igual as pessoas impõem aí no setor, né? Você precisa ter coisas que você faz sentido para o dia a dia.
né? Para que ter 500 pratos se você não recebe pessoas em casa? Para que você vai ter, sei lá, muitos copos se você não vai ter... Você tem 7 dias da semana. Então, eu acho que tem que ser razoável nas quantidades de coisas que a gente adquire para que a gente tenha uma manutenção de limpeza mais fácil e também a administração de tudo isso. Você gasta muito tempo administrando coisas. Então, quanto mais você tem, mais tempo, mais demanda você tem para poder fazer essa organização, tá? Bom, e é o custo, né, que a gente estava falando agora. Isso tem um custo. Então, percebe que quanto menos você comprar, menos custo você vai ter. Você não vai precisar ficar gerando boleto em cartão de crédito, você não vai precisar ficar gastando um dinheiro que não tem, só para mostrar o que você não é, né? Porque as pessoas têm, você também tem que ter. Então, são vários fatores que a gente tem que analisar na hora de desapegar, né? Eu vou falar sinceramente que eu já fiz grandes desapegos aqui em casa comigo e me questionei muitas vezes. Nossa, por que eu fiz isso? Pra quê? Né? Mas eu vou ter que doar? Ai, que droga. Não, eu vou usar. Não, eu vou usar. E aí eu ouvi uma frase uma vez e ficou bem latente na minha cabeça. Você se torna egoísta com tantas coisas que Deus te deu e você não sabe aproveitar, né? Então, tem tantas pessoas no mundo que precisa, e aí a situação do desapegar foi ficando mais leve para mim, sabendo que eu ia fazer a doação e eu ia estar retribuindo tudo que Deus me deu, eu estaria retribuindo para os filhos dele. Então, é uma maneira de entrar no desapego mais leve, né? Porque quando a gente começa a contabilizar financeiramente tudo aquilo, a gente começa a ficar em pânico. Não precisa ficar em pânico. A gente vai estar fazendo ótimas ações, né? E começando pelos de casa mesmo. Às vezes a gente tem irmão, sobrinho, enfim, a gente pode estar repassando essas coisas para as pessoas usarem, tá? Então, gerar custos é uma das causas boas do desapego. Acumuladores normalmente precisam viver em casas ou apartamentos maiores para acomodar tudo que possuem. Vocês já viram isso? Ah, eu preciso mudar para uma casa maior porque eu preciso de mais espaço para guardar as minhas coisas. Gente, fala sério. Se você precisa mudar de casa para vocês viverem a casa de uma maneira melhor, que vocês tenham espaço para receber a família, para vocês se divertirem, para ter mais cachorros, para ter mais filhos, é uma coisa. Agora, vocês terem uma casa, querer uma casa maior para guardar coisas, não faz sentido, né? E eu acho assim que todo mundo tem o direito, claro, de viver da maneira que bem quer, né? A minha intenção aqui é só tirar aí a venda e ter a consciência, mostrar a consciência para vocês de quanto é tão bom viver com menos coisas, tá? Além disso, o movimento do destralhe é positivamente contagiante. Sim, contagia. Parece mentira, né? Mas não é não. Quando você começa destralhando a sua casa, você já está destralhando a sua vida também. Você já começa a destralhar aquele amigo chato, você já começa a destralhar aquelas pessoas que você não quer mais ouvir, que não faz sentido você perder seu tempo. Vai virando automático. Então, quando você aprende essa habilidade, todo o resto vai se encaixando junto. O emocional se encaixa junto, tá? A gente falou aqui essa frase de acumuladores, né? Então, tem pessoas que têm um nível maior de apego, né? Tem pessoas com nível 1, 2, 3 e eu atribuo os acumuladores ao nível 3. O que é esse nível 3? São pessoas que têm dor, acumula dor. Então, são pessoas que têm dores muito intensas, muito fortes, enraizadas e que elas não conseguem exteriorizar isso, não conseguem lidar com essa dor. E aí acaba se apegando aos objetos, né? Então não são só aqueles objetos de recordação, não são só as compras feitas a mais, e sim são aquelas pessoas que guardam os potinhos para tudo. Ou que guardam, enfim, sacolas a mais. Quando você entra na casa da pessoa, que tem aquele bando de pilhas de revista, pilhas de jornais, elas vão se apegando àquilo, né? De uma maneira com que aquela dor delas fique sanada momentaneamente
Então, cada vez mais ela vai acumulando. Ah, eu não vou jogar o potinho de manteiga porque eu vou usar para alguma coisa. Ah, eu não vou jogar o jornal porque eu vou usar para alguma coisa. Eu ainda vou ler o jornal. Gente, o que tem de gente que fala isso pra mim? E revistas, né? A revista é um caso bem latente dessas pessoas. Não tem o que fazer. Poxa, distribui, tem tanta gente precisando de leitura, tem tantas, né, crianças, adolescentes que não têm condições de comprar. Procurem ONGs, né? Mas é mais difícil com que essas pessoas desapeguem. Tem que ter um processo muito diferente do que a gente pode atuar só falando e conversando. Tem que ter pessoas específicas na área, tá? Tem algumas amigas minhas que trabalham com isso e é super desafiador. E fiquem observando dentro da família de vocês se existem esses tipos de pessoas. Vocês precisam ajudar. E não ajudando, tentando convencer elas a doar as coisas, e sim ajudando com ajuda profissional mesmo, tá? Fiquem alertas, porque quanto menos que vocês esperam, tem um do lado de vocês e é cada vez mais normal. Quer dizer, isso não é normal, mas as pessoas elas ficam tão aprisionadas dentro desses sentimentos, dentro da bolha delas, que quando vocês veem, já passou de um nível que vocês não conseguem mais ajudar, tá? Bom, eu falo que para destralhar, eu faço uma vez por dia alguma coisa. Eu sempre tiro alguma coisa de casa, porque aí virou uma rotina. Então, uma pecinha que você faça todos os dias, e vocês têm uma sacolinha aí atrás da porta do quarto ou na varanda, na lavanderia, você sempre pega uma pecinha. Ou então, quando vocês vão comprar alguma coisa, vocês já tiram outra na seguida. Você comprou 2 pares de sapato, tira 2 pares de sapato. Assim é uma forma de evitar a acumulação, né? Aí você tem como ajudar outra pessoa, abrir espaço para o novo, né? Porque o novo só chega quando ele tem espaço. Então, aí chegou, trocou, e assim você sempre vai ter a chance de ter coisas novas, renovadas, né? E ajudando outras pessoas. Se engana quem pensa que destralhar é só descartar e que não serve mais ou que já está muito velho. Faz parte deste processo, mas não é só isso, tá? Você deveria descartar aquilo também que não te dá mais orgulho e que ter aquilo que você acha que não combina com você. Sabe aquele móvel caríssimo de madeira que ainda está em perfeito estado de utilização aí na sua casa? Então, você joga ele pra lá, joga ele pra cá, fica com dó, porque foi herança da avó, herança da mãe, herança. Fica não. Você vai achar alguém que vai poder usufruir bem melhor, tá? Se você acha que não combina mais com o seu momento atual, ou se você não consegue doar, venda, né? Tem sites hoje que você pode repassar, tirar foto, Mercado Livre, tem um monte de coisa que vocês podem estar fazendo e adquirindo um dinheirinho extra para você fazer alguns reparos em casa ou até reparos na conta corrente, certo? Pensou? Bom, com certeza alguém ficará muito feliz em receber esse objeto ou comprar. Mas esse alguém não precisa ser você, viu? Então pensa nas outras pessoas que fica mais fácil. Você não deve esperar que ele fique ali até o fim, né? Descascando, pegando chuva ou então fazendo algum tipo de entulho no meio do caminho, tá? Então faça o mais rápido possível. Bom, com que frequência a gente deve destralhar? Aquilo que eu tava falando pra vocês, eu destralho todo dia alguma coisa, né? E principalmente se eu compro alguma coisa, eu também tiro. Então, esses tempos agora de férias, eu sempre faço compras para as minhas filhas de roupa nas férias. Então, eu dou sempre um prazo. Aí, eu trouxe as roupinhas para uma delas e fui já direto no guarda-roupa. Já tirei a quantidade exata do que eu cheguei. Então, eu cheguei com 10 peças, tirei 10 peças. 3 camisetas, 2 calças, meia, tal. Eu já fui e já tirei, tá? Esse é o processo que eu uso. Mas aqui eu vou falar para vocês a maneira que vocês podem fazer. Podem fazer anualmente, pode fazer por mês, pode fazer por semestre, pode fazer, enfim. Tem pessoas que gostam de fazer no começo do ano, isso para já entrar com a casa mais leve, para entrar com energia diferente,
Então, aí vocês escolhem a maneira que for mais adequada para vocês, tá? Aquilo que eu falei, não precisa viver no minimalismo, arrancar tudo de casa, não precisa entrar em pânico, eu preciso, não. Você vai fazendo com o seu tempo, né? Na sua maneira, calmo, não precisa ter pânico. Bom, isso pode variar de acordo com a sua rotina e ao menos uma vez no ano você deveria fazer esse exercício. Mas se você permite trocar, fazer isso também em momentos de mudança, tá? Tem algumas mudanças que acontecem na nossa vida, como por exemplo, uma troca de imóvel ou reforma. Então, quando você estiver fazendo a mudança dessa casa, que você estiver indo para uma casa, a gente falou isso a semana passada, é bem bacana vocês fazerem esse tipo de trabalho, porque aí já vai uma coisa mais leve para outra casa, menos coisas para organizar, menos coisas na mudança. Aí você já faz a separação, faz a caixa, vender, doar, né? E aí no meio disso tudo também tem uma outra caixa, viu, gente? Vender, doar e consertar, porque tem muitas coisas que a gente ainda pode consertar. Então você não precisa jogar fora ou fazer a doação, enfim. Tem algumas coisas que a gente pode reformar, né? Algumas blusas, algumas calças que são muito boas, de qualidade, que vocês gostem. Então, quando for destralhar, façam essas 3 caixas. E aí, essa caixa do conserto, você sempre deixa dentro do porta-mala do carro, porque se você deixar dentro de casa, você nunca vai colocar em prática essa ação. Então, é mais fácil você deixar no carro, quando você estiver na rua, você passou na frente do lugar do conserto, já parou, já deixou, e aí simplificou sua vida, tá bom? A chegada ou a saída de um membro novo da casa. Então, por exemplo, quem vai casar ou quem vai ter um bebê. Então, fica mais fácil quando você tá fazendo esse tipo de movimento, tá fazendo o desapego, tá? Uma troca de emprego, por exemplo, às vezes a gente precisa se vestir de social, né? Então, a gente precisa fazer uma troca no guarda-roupa, faz o destralha. A gente, às vezes, precisa mudar de cidade, faz o desapego, né? Para tornar a vida mais fácil. E até quando as coisas não estão indo bem, né? Putz, é tão bom quando a gente tá... Tão bom quando a gente tá numa situação que não tá bem. E aí você para refletir, porque também a gente tem que ser grato pelaquela situação, tá? Ela tá vindo para ensinar alguma coisa. E aí, ao invés de você entrar em desespero, entra lá no seu guarda-roupa, entra lá na sua gaveta, pega uma gaveta, começa a organizar, começa a tirar aquilo que não serve, né? E aí isso vai te trazendo mais clareza para esse momento que você não tá passando muito bem, tá? Isso ajuda bastante, terapêutico. Bom, e como eu faço esse destralhe? Aqui eu uso algumas técnicas, tá? E fui aprendendo conforme eu fui trabalhando, mas cada um pode desenvolver a sua própria, tá? Você pode ir de cômodo por cômodo, assim. Como se você fosse encaixotar uma nova mudança. Então, você passou pelo quarto, né? Falar, hoje, essa semana ou esse mês eu vou destralhar o quarto. E em busca dessas peças ou desses objetos que não fazem mais sentido. Então, você fazendo o quarto, você já vai sentir a fluidez do ambiente. O ambiente fica mais leve. É estranho, né, eu te falar isso, mas é algo que eu não tenho como te explicar. Eu só tenho que incentivar vocês a fazerem e sentirem essa nova energia que passa pelo ambiente quando você faz esse destralhamento, tá? Então, eu costumo fazer destralhes por cômodo ou o dia a dia, né? Isso varia muito da minha rotina, tá? Mas eu não aconselho vocês a fazerem isso na casa toda de uma vez, porque isso vai virar um caos, isso vai virar uma tortura, né? Eu preciso pegar a casa de ponta a ponta, sair... Não faz isso. Faz de pouco, no seu momento, né? Então, você não quer generalizar o problema, né? Vamos deixar o problema mais leve. Bom, tirar tudo que for possível de cada cômodo, né? Depois que você tirar tudo que for possível, já coloca lá no porta-malas do carro. Dá uma boa faxinada dentro do ambiente. Por mais que a gente tenha pessoas que façam isso pra gente, mas é gostoso a gente estar pegando e fazendo, entendendo,
acariciar os nossos móveis, passar um pano, passar um produto gostoso, né? Então, você vivenciar este momento é algo humano e é uma delícia, te conecta no aqui e agora. E você vai sentir uma sensação de prazer que você não tem como descrever, tá? Apreciar a disposição dos móveis. Gente, de vez em quando é bom mudar, tá? Mudar a perspectiva das coisas estimula o cérebro. Então, às vezes, tem um cômodo que a cama viveu a vida toda do mesmo jeito. Dá uma olhadinha se você não consegue dar uma invertida, né? Um criado mudo, até um próprio tapete, os objetos que ficaram. Fazer esse movimento todo faz com que o cérebro ele fique mais dinâmico, tá? Bom, sempre avaliar o que fica e o que vai embora, limpar e colocar individualmente todos os itens que ficou no local, tá? Eu gosto dessa técnica porque eu avalio essas disposições também das coisas. Então, quando tudo está vazio, eu não consigo imaginar melhores coisas para cada item de acordo com a sua funcionalidade. Tudo fica mais bem organizado, né? E mais funcional para o dia a dia, né? Bom, a delícia Dedena enviou uma solicitação. Vamos ver o que ela quer falar pra gente? Só mais um minutinho, tá? Já volto com o assunto. Vamos ver. Ixi, acho que não entrou. Amiga, tá me ouvindo? Não conseguimos. Internet, né, gente? Conexão, sabe como que é, né? A gente tenta, né? Daqui a pouco eu te chamo de novo, manda solicitação de novo, amigo. Quem sabe consegue entrar. Bom, vou falar para vocês uma técnica que chama técnica apartamento minúsculo e da visita importante, tá? Essa técnica do apartamento minúsculo, eu imagino que estou indo para um imóvel menor do que eu acho, do que eu moro atualmente. E pelo menos 30% das coisas precisam ser despachadas. Ou seja, a cada 5 itens eu preciso descartar um. Para facilitar essa escolha, eu uso a técnica da visita importante, que consiste só em deixar na minha casa o que eu usaria com as visitas. Sabe aquele aparelho de jantar que você só usa em festas? Para que guardar ele o ano inteiro? Use-o quando você não use-o com você. E quando não servir mais, compre outro. Já tive muitas coisas em dobro em casa desnecessariamente. E aí elas ocupam o espaço de outras que precisam ter lugar para organizar e não tem. Isso é muito, né? Tá na cara. Então, se eu tenho 2, 3 jogos de aparelho de jantar, eu tenho 4 pessoas em casa, eu não vou usar os 3, né, simultaneamente. Então a gente fica esperando coisas, fica guardando coisas para usar com as visitas. E aí a gente tem uns locais que a gente precisa guardar as coisas e não sabe. Então, destralhar é preciso. Um jogo de jantar é necessário, né? Então, deixar quantidades necessárias de itens é muito importante para que a organização seja mantida, tá? O nível avançado do destralhe, essa é a forma mais desafiadora, com certeza. Ela consiste em desapegar de itens que você não usa mais para poder dar espaço para os novos. Eu sempre tive roupas e sapatos que viraram uniformes para mim, desde que estivessem limpos e eu usava mesmo que em dias próximos. Então, objetos que me faziam sentir confortável, né? Mas que me alejavam também, porque eu ficava presa naqueles objetos. Eu ouvi uma vez um ditado que o ser humano precisa, e é da Índia, que precisa de 3 coisas, né? Uma peça no corpo, uma peça lavando e uma peça de reserva. Então, se você não precisa ficar com 3 jogos de roupas, mas eu digo assim, se você for analisar friamente, a gente não precisa de tudo isso que a gente tem, né? Então, por exemplo, em casa, jogos de toalha. Eu tenho um jogo de toalha por cada semana, né? Então, são 4. Então, uma sempre lavando, 2 de reserva e uma em uso. Então, eu dou tempo para que essas coisas elas tomem um ar, um respiro. Então, eu não tenho 20 jogos de toalha.
né? Eu não vou colocar em local que eu preciso colocar outras coisas. Então a gente acaba acumulando tapete, a gente acaba acumulando. Tem 3 gavetas de pano de prato. Quantas vezes você lava a louça por semana? 7 dias por semana, 7 panos de prato, né? Então, na outra semana, esses panos de prato já estão lavados, mais 7. Então, eu acho que não tem necessidade de vocês ficarem comprando tantas coisas. Façam esses cálculos, assim, que ajuda muito, tá? Bom, deixa eu ver só mais uma coisinha aqui que eu queria falar pra vocês. Eu sei que eu falo pra caramba, né, gente? Mas fazer todos esses estralhos eleva a gente em outro nível de pensar e de agir dentro de casa e nas nossas relações, tá? O fato é que nada depois volta a ser a mesma coisa. Sim, vão ser momentos que vocês vão vivenciar para usufruir melhor a vida de vocês, tá? Ao invés de ficar administrando coisas, guarda coisas, tira coisas, organiza, né? Todo mundo quer uma vida plena, tal qualidade de vida que todo mundo busca, tá em pequenos detalhes, em pequenas ações que a gente faz, começando com destralhar. Apenas guardar isso instantaneamente que aconteça, porque a lembrança vai estar sempre dentro de vocês, tá? Não vai estar nos objetos. Então lembre-se disso. Por mais que seja dolorido, faça um catálogo dessas coisas que são recordações. Por mais que seja dolorido, tenta comprar menos, tenta se policiar quanto a essas questões de compra, né? Existem indústrias que todo mundo quer se beneficiar, quer empurrar de goela abaixo as coisas na gente. Presta atenção se aquilo realmente faz sentido na vida de vocês, tá? Comprem com qualidade. Bom, o segredo está também em identificar todo esse sentimento em vocês e reavivá-la de acordo com cada situação, tá? Porém, tem algumas coisas que não são tão importantes ou que eles representam muito, tá? Mas estão parados e significam sentimentos dentro de vocês que estão parados também. Então, eu vou dar aqui uns exemplos de objetos que podem se encaixar muito bem nessa situação do destralhe. Bom, sobras de reforma, tá? Muitos produtos de reforma, eles vencem, principalmente a tinta, massa corrida, né? Tem casas que eu vou que tem um monte de coisas assim, tem até ferramentas enferrujadas. Então, para que deixar essas coisas? Então, já é uma dica de coisas para vocês destralharem, tá? Às vezes um piso, né, para deixar para fazer uma reposição, ok. Agora, tinta, pega o código dela, monta um catálogo, né? Faz um inventário de manutenção da casa e vai anotando o que vocês usaram na casa para que vocês possam comprar depois a mesma tinta, né? Então não precisa deixar aqueles restinhos fazendo aquela montoeira de lata dentro da despensa ou enfim, onde estiver guardado aí hoje, tá? Livros que foram importantes em uma época, mas não geram mais interesse agora, né? Tem muitas pessoas que têm biblioteca, que gostam de colecionar livros, mas tem outras que... Mas elas têm a biblioteca para fazer isso, né? Agora, tem outras que não têm o espaço suficiente e está colocando um monte de pó ali, já leu, o conhecimento já está dentro dela, por que não repassar para outras pessoas, né? E a gente, assim, faz o ciclo, né, do conhecimento girar. É aquilo que eu falei, gente, tem um monte de instituição, que tem um monte de adolescente, um monte de pessoas que precisam ganhar conhecimento. Então, vamos ter essa atenção especial com livros, revistas, tá? É bem legal fazer o desapego disso. Materiais escolares. Ai, gente. As mãezinhas são tão apegadas naquelas agendinhas, o primeiro aninho, ai, o diplominha, ai, a liçãozinha. Pois é. Embaixo da cama de várias pessoas eu já achei milhões de caixas só com isso, tá? E quando a pessoa, aquela criança se torna adulta, ela não vai dar a mínima para aquele bando de papel. Aliás, quando você morrer, a primeira coisa que ela vai fazer é jogar tudo fora. Então, mais um conselho, pega, monta uma pasta, tira as melhores folhas, tira as melhores atividades, né?
da própria agenda, algo que te emocionou, e reduz essas 3, 4 caixas aí, ou até mais, em apenas um catálogo de lembranças. Um catálogo, uma pasta plástica com aqueles plásticos dentro. Isso vai facilitar muito para você. Vai continuar com a emoção ali, vai ver a foto, vai ver as coisinhas. Então, não precisa gerar um espaço grande para guardar tudo isso, tá? Ou manda para reciclagem, ou pica, joga fora, enfim, despacha. Não dá. Mãezinhas, por favor. O primeiro uniforme, ok. Então, aí vocês montam uma caixinha de recordação, né, da escolaridade da criança. Põe a primeiro uniforme, põe lá a pasta, né, faz uma pasta de diplominhas. Eu acho que é o suficiente, tá? Então, tenta exercer o desapego também nisso. Bom, e os da faculdade também, a galerinha maior aí. Gente, não vai usar, né? Tudo agora é Google. Então, o que você aprendeu, vai ficar naqueles livros e apostilas. Dá um jeito de deixar para a galera do outro ano da faculdade, tenta fazer uma reunião lá com outras pessoas, façam um espaço que outros alunos consigam usufruir desses livros, né? Isso faz com que a gente ajude o próximo e ajude a gente mesmo a ter mais espaço em casa. Artigos de artesanato. Os artigos de artesanato é a mesma coisa do material de casa, de mudança, né? De reforma. Tem muitos que secam, tem muitos que perdem a validade. Então, dá uma olhadinha nesse setor também e bota lá na doação. Instrumentos musicais. Vocês acumulam essas coisas? Vocês tocam, né? Eu conheço gente que não toca mais, que não usa mais os seus aparelhos, mas os aparelhos continuam em casa. Será mesmo necessário? Ah, mas eu paguei tão caro nesse piano. Ah, mas eu paguei tão caro nesse violão. Pagou. Já fez uso, né? Já acabou usando o tempo que precisava ser usado deles. Então, faz uma doação, faz uma venda. Qual é o problema? Não tem problema nenhum querer vender, mas não deixa empacado, né? Não deixa a energia disso presa, deixa fluir a situação, né? De repente, vocês vão estar ajudando aí a criar grandes músicos por aí, né? Quem sabe? Itens de decoração de uma casa anterior. Aí você quer a casa nova, você vai e compra objetos novos, e ainda tem aqueles objetos que, tá um bonitinho, deixa ali. Só que aí vai acumulando, vai ficando aquela estante cheia de coisa. Não precisa, vai acumular pó, você vai ter que limpar, vai ter que parar para administrar. Casa nova, objeto novo, e assim você vai contribuir com outra pessoa, vai contribuir com que a energia do novo chegue. Não fica levando uma coisa de um lado para o outro, tá? É claro que tem umas peças fundamentais, né? Tem aquelas peças que precisam estar com você, né? Então, ok. Mas não façam muitas compras com isso, não fica levando muita coisa do antigo para o novo, porque aí você também não consegue modificar o caminho, tá? Sempre vai ter recordação. Itens que não faz mais sentido depois de uma mudança para um imóvel novo, né? Que a gente já falou anteriormente, já veja isso antes. Às vezes tem coisas que quando chega lá só você vai ver, aí o trabalho é redobrado, então faz sempre o descarte antes. Objetos relacionados a hobbies ou esportes que você não pratica mais. Então, bicicletas, né? Aquelas, como que é? Bicicleta ergonômica, esteira. Tem muita casa que eu vou que tem esses objetos, que tem esses eletrônicos e a pessoa não usa. Ah, porque eu vou correr um dia. Tá quanto tempo parado mesmo? Começa a botar reparo quanto tempo que essas coisas estão paradas. Se tá mais de 6 meses parado, não vai usar. Põe para vender. Põe para vender, que é a melhor coisa que você vai fazer. De repente, troca a esteira pela rua, vai andar na rua, vai ver os passarinhos cantando, vai ver as árvores, sabe? Faz coisas diferentes do que deixar um objeto. E às vezes tumultua a sala, tumultua quartos, né? E fica bem difícil a gente estar lidando com tudo isso, né? Bom, brinquedos, não preciso nem falar, né, gente? Brinquedo quebrado, brinquedo que a criança não usa mais.
Brinquedo quebrado no lixo. Se tem conserto, ok, mas não doem brinquedos rasgados, quebrados, furados e... Não. Acho que a gente tem que doar conforme a gente gostaria de ganhar alguma doação, né? Então, se eu ganho alguma coisa que veio doada, enfim, eu não quero um livro rasgado, eu não quero uma camisa rasgada. Então, pense nisso também, né? Se for doar, restaura. Então, restaura. Se for doar uma roupa, dá uma roupa limpinha, dobradinha, né? Não ficar socando na sacola de lixo ali. Põe um negócio bonitinho, né? E os brinquedos das crianças, a mesma coisa. Evitem fazer o desapego dos brinquedos junto com as crianças. Sabe por quê? Porque vai começar, ai, eu gosto desse, ai, eu não quero, ai, não sei o quê. Porque eles não têm a mente preparada para isso. Vocês vão preparando aos poucos, né? Então, para que seja realizado de uma maneira leve, faça você sozinha aí, mãe, tá? Você já sabe que a criança brinca ou não brinca, né? E as roupas, aquilo que eu falei, gente. Manda limpinha, manda costurada, né? Faz a revisão disso tudo. Calcinha, essas coisas, joga no lixo, pelo amor, né? Cueca, pelo amor. Meia furada, tem a Pocket, é isso? Eles recolhem meias, viu, gente? Recolhem e fazem grandes tecidos, né? Como se fossem cobertas para as pessoas de rua. Então, para quem tem aquela meia que sumiu, porque tem um buraco negro dentro da máquina de vocês, e aí vocês fazem um pacotinho, fazem uma sacolinhazinha, deixam na lavanderia, e aí todas as vezes que for sumindo, vocês vão deixando ali, depois vocês doam para esse tipo de trabalho, que é um trabalho lindo, para que essas pessoas consigam transformar num material para cobrir pessoas de rua, pessoas de necessidade, tá? Bom, gente, eu acho que é tudo isso sobre destralhar, tá? O mais importante é que vocês estiveram aqui comigo, dando ouvidos a mais essa experiência que eu passei e que eu repasso para os meus clientes todas as vezes que eu estou fazendo algum projeto. Então, o destralhar ou desapegar, ele vai muito além, né, do dia a dia nosso. A gente não para reparar o quanto a gente tem coisa, o quanto a gente fica trabalhando muito só para comprar coisas. Será que tudo isso é tão importante? Né? E às vezes a gente para raciocinar. Pensa, eu mesma, quando eu abro o guarda-roupa, eu sempre estou usando quase as mesmas peças. Tem muita gente que está sempre usando as mesmas peças, sabe? Tem aquelas coisas que a gente gosta mais e tem aquelas que ficam lá no fundo do armário. Então não só para recordações, para as coisas que a gente está fazendo hoje no dia a dia. É muito importante a gente ter mais esse setor para desenvolver dentro da casa, tá? Bom, eu espero ter ajudado vocês, não deixado um monte de pulga aí atrás da orelha, que vocês façam realmente um trabalho que é fantástico para vocês mesmos. É algo que vai mudar a energia da casa, vai mudar a energia de vocês. Então, é bem importante, tá? Então, não se esqueçam que antes de querer começar a organizar alguma coisa, o destralhamento, o desapegar é muito importante. Também não se esqueçam das suas compras, de ter compras mais conscientes, para que no futuro você não precise desapegar de tantas coisas. E para quem quer aprender a se organizar, eu tenho lá no meu link da bio o meu curso de organização de espaços, tá? Eu não falo sobre desapego nele, mas eu falo da maneira mais correta de vocês organizarem a casa de vocês, dentro da vivência, né? Então, não é somente organizar as coisas, mas organizar toda a nossa vivência, a maneira com que a gente vive, como que a gente se comporta dentro de casa. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui me acompanhando toda segunda-feira. Muito grata por estar podendo repassar e transbordar esse tipo de conhecimento que às vezes não é citado em escola, não é citado no dia a dia, não é no assunto de roda de amigos, mas é algo tão importante quanto a gente se organizar, tá? E espero que vocês tenham uma excelente semana, uma semana extraordinária, que vocês façam pelas pessoas o que vocês queiram que façam por vocês mesmos. E agora, vá cuidar da sua casa. Vá.
E a semana que vem eu tô por aqui, a gente vai falar mais um pouco de algum assunto, não sei. Se alguém quiser saber mais, pode me mandar no direct, eu aceito sugestões. Se tiver dúvidas também, pode me mandar por lá que eu respondo, tá bem? E fiquem com Deus, se cuidem. Até. Tchau.